Se hoje o seu coração está cansado, se você perdeu respostas no meio do caminho e sente que ninguém consegue entender a dor que existe aí dentro, quero te lembrar de algo. Deus não se afastou de você. Mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo na dor, Ele continua cuidando. E mesmo quando tudo parece confuso, o céu ainda está escrevendo a sua história. Talvez você esteja ouvindo essa canção em uma madrugada difícil, depois de chorar escondido, depois de pensar em desistir. Mas respira fundo, porque existe esperança pra você. Essa fase não define o seu fim. Deus ainda tem planos, caminhos e milagres preparados para a sua vida. Então feche os olhos por um instante e deixe essa canção abraçar sua alma. Parece tão alto e o coração tão cansado. Eu tentei entender teus planos, mas descobri que fé não é enxergar, é continuar caminhando, mesmo quando tudo parece escuro. E mesmo sem entender, eu escolho confiar. Mesmo sem respostas, eu continuo a te adorar, porque tu és Deus nos dias bons e continuas sendo Deus na dor. Quando minha força acabar, teu amor vai me sustentar. Eu sei, o Senhor não perdeu o controle. Mesmo quando tudo parece perdido, existe uma esperança viva, guardada em tuas mãos. Talvez eu chore durante a noite, talvez existam feridas abertas, mas tua voz ainda me chama e teu cuidado nunca falha. Então eu descanso no centro da tua vontade, porque o amanhã pertence a ti e minha vida está segura em tuas mãos. Eu sei, existem feridas que ninguém consegue enxergar, sorrisos que escondem dores profundas e corações cansados de lutar. Existem pessoas que continuam caminhando, mesmo quebradas por dentro, tentando sobreviver aos próprios pensamentos, enquanto o mundo acha que está tudo bem. Mas Deus conhece sua verdade, conhece o peso que existe aí dentro.
Conhece as lágrimas escondidas que caem durante a madrugada, e hoje o céu quer lembrar você. Essa dor não será eterna. Deus vai restaurar você, vai curar aquilo que ninguém conseguiu curar, vai reconstruir sonhos destruídos e devolver esperança ao seu coração. Talvez hoje você não consiga acreditar, talvez o medo tenha roubado sua paz, mas existe um Deus especialista em transformar ruínas em recomeços. Ele restaura almas cansadas, fortalece corações quebrados e levanta pessoas que pensavam que não conseguiriam continuar. Quantas vezes você perguntou: por que estou passando por isso? E mesmo sem respostas, continuou tentando sobreviver. Mas nenhuma lágrima foi em vão, nenhuma oração foi esquecida, nenhum momento de dor passou despercebido diante do céu. Enquanto você chorava, Deus estava preparando cura. Enquanto você força, porque existem processos que só entenderemos depois, e existem batalhas que Deus usa para nos fortalecer. Então não desista agora, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo sem entender o amanhã. Existe paz depois da tempestade, existe esperança depois do caos. Deus ainda escreve milagres, ainda transforma histórias, ainda faz o impossível acontecer. E aquilo que hoje parece fim será apenas o começo de uma nova fase da sua vida. Você ainda vai sorrir de novo, ainda vai sentir paz, ainda vai viver dias leves, sem o peso que hoje machuca sua alma. Porque Deus vai restaurar fundo, entrega tudo nas mãos do Pai, porque quem começou a obra também vai completar. Descansa, Deus ainda está cuidando de tudo, mesmo quando sua mente está cansada, mesmo quando o coração não consegue mais suportar.
Eu sei que existem noites difíceis em que a ansiedade não deixa dormir, dias em que os pensamentos pesam e o futuro assusta. Mas existe um Deus que continua olhando pra você, mesmo em silêncio, mesmo na dor. Você não precisa carregar sozinho esse peso no coração. Existe um Pai que sustenta os que já não conseguem continuar. Descansa, respira fundo, o céu ainda está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Quantas vezes você sorriu por fora enquanto chorava por dentro? Quantas vezes tentou ser forte, mesmo estando quebrado? Mas Deus viu tudo, cada lágrima escondida, cada oração silenciosa, cada batalha invisível, e nenhuma delas passou despercebida. Porque o amor de Deus alcança até os corações mais cansados, até as almas mais feridas, até quem pensa que perdeu a esperança. Descansa, o amanhã está seguro nas mãos do Senhor. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua guiando seus passos. Mesmo quando as portas se fecham, o céu continua preparando caminhos. Talvez hoje você não entenda o motivo de tanta espera, mas existe propósito até no silêncio, existe cuidado até na demora. Porque Deus nunca chega atrasado e nunca abandona os seus filhos. Então acalma a tua alma, entrega teus medos, entrega a tua ansiedade, entrega as tuas lágrimas. Existe paz na presença de Deus, existe descanso nos braços do Pai. E aquilo que hoje parece impossível será testemunho amanhã. Porque Deus continua sendo especialista em recomeços, especialista em restaurar vidas, especialista em curar corações. Então descansa, a tempestade não vai durar para sempre. Depois da dor existe paz. Você chegou até aqui, e isso não foi por acaso. Cada batalha vencida trouxe você mais perto do propósito. Mesmo quando ninguém percebeu o quanto você lutou para continuar. Mesmo quando o coração cansou e a alma quis desistir, Deus viu tudo. Ele viu as noites difíceis, as lágrimas escondidas, os momentos em que você pensou que não conseguiria suportar, mas ainda assim
você continuou caminhando. Eu sei que existem dias pesados, dias em que o medo fala alto, dias em que parece que nada muda. Mas não pare agora, ainda existe promessa pela frente, ainda existe milagre chegando, ainda existe esperança viva. Talvez você esteja cansado da espera, cansado das decepções, cansado de lutar batalhas silenciosas. Mas o céu ainda está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado, porque Deus nunca abandona a história que Ele mesmo começou. Aquilo que hoje parece demora, amanhã fará sentido, e o que hoje machuca, um dia será testemunho. Não pare agora, você está mais perto do que imagina, mesmo sem enxergar. Deus continua abrindo caminhos, existem portas sendo preparadas, existem respostas chegando, existem milagres invisíveis se movendo ao seu favor. Então levanta mais uma vez, respira fundo e continua caminhando. Porque depois da tempestade existe calmaria, depois do choro existe alegria. O céu conhece seu nome, conhece suas dores, conhece as guerras que ninguém vê, e nenhuma lágrima caiu em vão. Deus está escrevendo um novo capítulo para a sua vida, um capítulo de renovo, de cura, de esperança e recomeços. Oh, então não desista agora, o melhor de Deus ainda está chegando. Existem dias em que o coração pesa tanto que faltam palavras para continuar. Dias em que a alma fica em silêncio e até orar parece difícil. Eu me ajoelho, mas só consigo chorar, porque existem dores que nem sei explicar. É como se o mundo estivesse pesado demais e minha força pequena demais para suportar. Então eu fecho os olhos e só consigo dizer: Deus, me ajuda. E mesmo sem palavras, o Senhor entende meu coração. Porque antes da oração sair dos meus lábios, ela já era conhecida no céu. Quando eu não consigo orar, Teu Espírito ora por mim. Quando minhas forças acabam, Teu amor me sustenta. Mesmo em silêncio, mesmo em lágrimas, mesmo sem entender o caminho, o Senhor continua aqui. Quantas vezes eu tentei esconder
o cansaço da minha alma, tentando parecer forte, enquanto desmoronava por dentro. Mas Deus conhece o coração cansado, conhece as batalhas invisíveis, conhece o peso das madrugadas em que ninguém vê nossas lágrimas. E ainda assim Ele permanece perto, mesmo quando eu penso em desistir, mesmo quando a esperança enfraquece, mesmo quando o medo fala mais alto, tua presença me abraça. Existe paz em ti, mesmo no caos, existe descanso em ti, mesmo durante a tempestade. Talvez hoje eu não tenha respostas, talvez ainda existam feridas abertas, mas uma coisa eu sei: o Senhor nunca me abandonou. Nos dias bons tu permaneceste aqui, e nos dias difíceis também continuaste segurando minha mão. Então eu descanso, mesmo sem entender tudo, porque minha vida está segura nas mãos de Deus. Quando eu não consigo orar, o céu ainda me escuta. Quando eu não consigo continuar, tua graça me levanta. E um dia eu vou olhar pra trás e perceber que o Senhor me sustentou, até nos momentos em que pensei que não conseguiria continuar. Pai, fica comigo nessa noite, acalma meu coração e me ensina a descansar em ti. Porque mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem forças, eu ainda escolho confiar. Você chegou até aqui, e isso não foi por acaso. Cada batalha vencida trouxe você mais perto do propósito. Mesmo quando ninguém percebeu o quanto você lutou para continuar, mesmo quando o coração cansou e a alma quis desistir, Deus viu tudo. Ele viu as noites difíceis, as lágrimas escondidas, os momentos em que você pensou que não conseguiria suportar, mas ainda assim você continuou caminhando. Eu sei que existem dias pesados, dias em que o medo fala alto, dias em que parece que nada muda. Mas não pare agora, ainda existe promessa pela frente, ainda existe milagre chegando, ainda existe esperança viva. Talvez você esteja cansado da espera, cansado das decepções, cansado de lutar batalhas silenciosas. Mas o céu ainda está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado, porque Deus nunca abandona a história que Ele mesmo começou. Aquilo que hoje parece demora, amanhã fará
será testemunho. Não pare agora, você está mais perto do que imagina. Mesmo sem enxergar, Deus continua abrindo caminhos. Existem portas sendo preparadas, existem respostas chegando, existem milagres invisíveis se movendo ao seu favor. Então levanta mais uma vez, respira fundo e continua caminhando. Porque depois da tempestade existe calmaria, depois do choro existe alegria. O céu conhece seu nome, conhece suas dores, conhece as guerras que ninguém vê. E nenhuma lágrima caiu em vão. Deus está escrevendo um novo capítulo pra sua vida, um capítulo de renovo, de cura, de esperança e recomeços. Então não desista agora, o melhor de Deus ainda está chegando. O deserto machuca, o processo dói. Existem dias em que a alma cansa e o coração perde a direção. Dias em que a oração parece não passar do teto e a esperança fica pequena dentro do peito. Momentos em que o silêncio pesa e tudo parece distante. Eu tento entender porque algumas batalhas demoram tanto, porque certas dores parecem não acabar, e porque o caminho ficou tão difícil. Mas foi no meio do deserto que eu percebi algo importante. Deus nunca me abandonou. Mesmo na escassez, mesmo no silêncio, mesmo nos dias em que chorei escondido, o céu continuava cuidando de mim. Porque Deus nunca desperdiça dores, nunca ignora lágrimas sinceras e nunca permite processos sem propósito. O deserto não é o fim, é caminho de transformação, é lugar de crescimento, é onde Deus fortalece o coração. Enquanto eu chorava, Ele trabalhava. Enquanto eu esperava, Ele preparava algo maior. Talvez hoje você se sinta perdido, sem entender os caminhos de Deus, mas existe algo acontecendo no invisível, mesmo agora. Porque aquilo que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. E o que hoje dói, um dia fará sentido. O deserto ensina dependência, ensina fé, ensina a confiar, mesmo sem enxergar o amanhã. Quantas vezes eu pensei em parar, quantas vezes o medo falou mais alto, mas a graça do Senhor me sustentou. Mais uma vez
Quando minhas forças acabaram, Deus foi minha força. quando minha esperança enfraqueceu, Ele segurou minha mão. E mesmo em meio ao processo, existe promessa viva, existe milagre sendo preparado, existe um novo tempo chegando. Então não desista agora, o deserto não será eterno. Depois da noite, o sol volta a nascer. Depois da seca, as flores voltam a crescer. Depois da dor, existe renovo. Você ainda verá as promessas de Deus se cumprindo. Ainda haverá portas se abrindo. Ainda haverá milagres acontecendo. Porque o deserto não é o fim, é apenas o caminho antes da promessa. Pai, tem dias que eu quase desisto. O peso da vida machuca demais, e o coração já não sabe pra onde correr. Existem noites em que a ansiedade grita e os pensamentos não deixam dormir. Momentos em que o medo tenta convencer que eu não vou conseguir continuar. Eu tento ser forte, mas existem feridas escondidas. Existem batalhas silenciosas que ninguém consegue enxergar. E às vezes eu me ajoelho sem saber o que dizer. Só consigo chorar na tua presença, porque minha alma está cansada e meu coração precisa de paz. Mas quando penso em parar, tua voz me chama mais uma vez, dizendo baixinho: filho, Eu nunca saí daqui. então segura minha mão. nos dias difíceis, quando minhas forças acabarem, me ensina a confiar, porque sozinho eu não consigo, mas contigo eu vou continuar. Teu amor me sustenta, teu cuidado me faz respirar. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando não vejo saída, existe uma luz me guiando, existe esperança viva. O Senhor conhece minhas dores, conhece minhas lágrimas escondidas, conhece os medos que guardo em silêncio, e ainda assim continua comigo. Que amor é permanece aqui, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu fraquejo. Pai, eu não quero perder minha fé, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos processos dolorosos. Então me abraça quando eu estiver
que tua presença é tudo que eu preciso, mesmo sem respostas, mesmo sem entender o amanhã. E um dia eu vou olhar pra trás e perceber que o Senhor esteve comigo em cada lágrima, em cada batalha, em cada noite difícil. Então segura minha mão e não me deixa parar, porque eu sei que depois da tempestade eu orei tantas vezes e ainda não vi respostas. Os dias continuam difíceis e o coração continua cansado. Existem perguntas dentro de mim que ninguém consegue responder, e às vezes eu só queria entender porque algumas dores demoram tanto pra passar. Mas no silêncio da madrugada, enquanto as lágrimas caem devagar, eu sinto algo me abraçando, mesmo sem conseguir explicar. Talvez o céu esteja em silêncio, mas Deus nunca deixou de trabalhar, porque enquanto espero Ele molda meu coração, fortalece minha fé e me ensina a confiar. Mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. Mesmo quando não consigo enxergar, Deus continua cuidando de mim. O silêncio de Deus nunca foi abandono, era preparação, era cuidado invisível. Quantas vezes eu achei que estava sozinho, mas o Senhor sustentou minha alma sem que eu percebesse. Quando minhas forças acabaram, tua graça me levantou. Quando o medo falou mais alto, tua presença me acalmou. E mesmo sem respostas, eu continuo acreditando, porque minha esperança não está nas circunstâncias. Minha esperança está em Ti, no Deus que nunca falha, no Deus que conhece o amanhã. Mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho, talvez hoje eu chore, talvez hoje ainda doa, mas eu sei que existe propósito até nas fases difíceis, porque Deus nunca desperdiça processos, nunca ignora lágrimas sinceras e nunca abandona um coração quebrantado. Então eu descanso mesmo em meio à espera, mesmo em meio às dúvidas, mesmo sem entender tudo.
O céu pode parecer em silêncio, mas Deus continua aqui, movendo caminhos invisíveis, preparando o tempo certo. E quando tudo passar, eu vou entender que até o silêncio era amor me sustentando. Quando o medo disser não vai dar certo, quando a ansiedade tentar sufocar sua paz e o coração ficar cansado de lutar, lembre-se, Deus ainda está escrevendo sua história. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas noites silenciosas, mesmo quando tudo parece parado, o céu continua trabalhando. Existem batalhas invisíveis que só Deus conhece. Existem lágrimas escondidas que só Ele consegue enxergar. E talvez hoje você esteja sem forças, sem direção, sem entender o motivo de tantas dores. Mas existe esperança, mesmo em meio ao caos. Existe luz brilhando, mesmo nas noites mais escuras. Porque Deus nunca perdeu o controle, nem por um segundo, nem nos dias em que você pensou em desistir. Existe esperança para quem chorou em silêncio. Existe esperança para quem se sente perdido. Existe esperança para quem cansou de ser forte e só precisava de um abraço do céu. Nada pode apagar o amor de Deus por você, nem o passado, nem os erros, nem as feridas da caminhada. Porque a graça do Senhor alcança até os corações mais machucados e transforma a dor em testemunho. Talvez você esteja vivendo um processo que ninguém entende, mas Deus entende. Ele vê aquilo que ninguém vê, escuta orações que ninguém ouviu e segura sua mão, mesmo quando você pensa estar sozinho. O céu ainda está cuidando de tudo, mesmo em silêncio, mesmo na espera, mesmo na demora. Porque aquilo que hoje parece confusão, amanhã fará sentido. E o que hoje machuca, um dia será lembrança do cuidado de Deus sobre sua vida. Então não desista agora, ainda existe caminho, ainda existe propósito, ainda existe milagre vindo na direção da sua casa. Respira fundo, essa fase não será eterna. Depois da tempestade
existe calmaria. Depois do inverno, as flores voltam a nascer. Há esperança, porque Deus continua aqui. Você pensa que ninguém percebeu as guerras escondidas dentro de você, os pensamentos que te sufocam, as noites em claro, sem conseguir descansar. Você sorri durante o dia, mas por dentro existe cansaço. Existe um coração ferido, tentando continuar. E quantas vezes você perguntou: Deus, o Senhor ainda está aqui? Porque o silêncio parecia tão grande e a dor tão difícil de suportar. Mas Deus viu cada lágrima que caiu escondida, cada oração feita em silêncio, cada momento em que você quase desistiu. Ele conhece o peso da sua alma, conhece as dores que ninguém entende, conhece os medos guardados que você nunca contou para ninguém. E mesmo em dias difíceis, Ele continua ao seu lado. Mesmo quando tudo parece perdido, o céu ainda está cuidando de você. Deus ainda cuida de você, mesmo quando o coração desacredita, mesmo quando a força acaba e a esperança parece distante. Existe um Deus olhando por você, escrevendo capítulos invisíveis, movendo caminhos em silêncio, preparando o impossível acontecer. Talvez você não consiga enxergar agora, mas existe propósito nessa fase. Existe crescimento na dor, existe amadurecimento no processo. Porque Deus nunca desperdiça lágrimas, nunca ignora um coração quebrado e nunca abandona os que colocam sua esperança nele. Respira, essa tempestade vai passar, esse medo não ficará para sempre. A noite não dura eternamente. Depois da dor existe recomeço. Depois do deserto existem flores. Você não foi esquecido, o céu conhece o seu nome, e nenhuma das suas orações foi ignorada por Deus. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele sustenta a sua alma. Mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua sendo Deus. E um dia você vai olhar para trás e entender por que precisou passar por isso. Vai perceber que o Senhor esteve presente
até nos momentos mais escuros. Então não desista agora, ainda existe esperança, ainda existe promessa viva, ainda existe milagre chegando. Deus ainda cuida de você, mesmo hoje, mesmo agora, mesmo